Glórias a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento, deixando este áudio para falar o que fala em Provérbios de Salomão, no capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Olha o que a palavra do Senhor nos traz. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma palavra aqui que trata-se não apenas simplesmente com os filhos. Você pode até dizer, mas pastor, a Bíblia está dizendo filho, né? Siga a instrução do teu pai e o conselho da tua mãe. Mas nós precisamos entender qual é o ensinamento que os pais estão dando. Qual é a instrução que a mãe está dando? Qual é a maior instrução de um pai e de uma mãe? Não é só de palavras, é de ação. É a nossa conduta, é a nossa convivência dentro de casa. É o que os nossos filhos estão vendo nós fazendo. Não adianta eu dizer para o meu filho, faça assim se eu faço diferente. Meu filho, vamos servir a Deus. Se ele não vê orando, se ele não vê eu meditando na palavra, se ele não escuta eu louvando, se ele não escuta eu falando nada do Senhor, então a instrução do pai não é só de palavras. A instrução de uma mãe, de uma avó, de um avô, não pode ser só de palavras, tem que ser de ação. Ora, você pode estar instruindo teu filho até no caminho do Senhor, mas se você faz diferente, ele vai te seguir. Ele vai olhar para o que você está fazendo. Ele vai olhar para as suas ações. Se você diz, vamos buscar a Deus, mas perde todo o seu dia na frente de um celular, perde todo o seu dia na frente de uma televisão, assistindo novela, assistindo filmes indecentes, e o seu filho está vendo, a sua filha está vendo, o seu neto está vendo. Qual é o exemplo que nós como pais, como avós estamos dando? Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste de mim, e que desde pequeno você aprendeu com a sua avó Eloíde. A avó de Timóteo era uma cristã, que ensinava a ele a andar nos caminhos do Senhor e que dava bom testemunho. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha um marido sem palavras, é com ações. O que eu quero trazer nesta mensagem, meu amado, minha amada, para mim e para você, é que a responsabilidade do ensinamento, da educação dos nossos filhos, vem de nós. Da educação dos nossos netos, tem que partir de nós. Mas lembre-se, não só de palavras, mas com ações. Que ele possa olhar para você e ver você como uma avó de Deus, como uma mulher de Deus, como uma mãe que serve a Deus, como uma mãe que se dedica a tirar tempo da sua vida para ler a palavra, para orar, que chama ele para orar, que chama ele para ler a palavra, que chama ele para escutar programações evangélicas. O que é que você está ensinando a teu filho dentro da tua casa? O que é que você está fazendo com que seu neto veja dentro de casa, seus filhos vejam dentro de casa? Hoje, meus amados, o que nós vemos, eu falo como pastor e conheço bem de perto as histórias, as situações. Hoje o que nós vemos muito, meus amados, é os pais, as mães, os avós querendo jogar a responsabilidade do ensino às crianças nas costas da igreja, na escola das crianças, na escolinha das crianças. Ei, a maior responsabilidade é dos pais. Olha o que Provérbio diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai. Não é da professora da escola dominical. Não é a voz do pastor, é a voz do pai. É os conselhos da mãe, é o ensinamento, porque a maior convivência não é dentro da igreja, a maior convivência é dentro de casa. É o que nossos filhos estão vendo, o que os nossos netos estão presenciando, qual é o ensinamento que ele tem dentro de casa, qual é o falatório que ele se ouve dentro de casa, quais as palavras que ele se ouve dentro de casa. Como é que nós estamos criando nossas crianças? Como estamos educando nossas crianças? Louvado seja o nome do Senhor. Uma escolinha de uma igreja, um ensinamento de uma igreja é somente um complemento, mas a maior responsabilidade é dos pais. É dos pais. Se você for olhar dentro da Bíblia, o Senhor Jesus vai dizer que quando Jesus chega no templo, as crianças louvavam no coral. As crianças se dedicavam. Elas eram ensinadas a ir até Jesus. As mães levam aquelas crianças até Jesus, que os discípulos querem impedir. Ei,
Leve sua criança a Jesus, minha querida. Meu querido, leve seus filhos a Jesus. Leve seus netos a Jesus. E não espere só por uma escolinha. Uma escolinha de uma igreja não é o suficiente. O suficiente é você ensinar, é você dar exemplo, é você dar testemunhos. O que é que nossos filhos estão vendo dentro da nossa casa? O que é que os nossos netos estão vendo acontecer dentro da nossa casa? Será que ele tem presenciado você lendo a palavra? Será que ele tem presenciado você orando? Será que ele tem presenciado você louvando? Será que ele tem presenciado na hora da refeição você orando, agradecendo a Deus pelo alimento antes de se alimentar? Será que ele tem presenciado isso? A responsabilidade, querida, é dos pais. A responsabilidade é dos avós, é da mãe. A avó de Timóteo instruiu ele, ensinou, deu exemplo a Timóteo. Nós precisamos rever nossos conceitos. Eu meditando na palavra de Deus desde o tempo dos apóstolos ou dos profetas, nunca se houve uma escolinha de criança. Para a criança aprender, para a criança brincar, não. A Bíblia diz que Samuel, ele era pequeno quando ensinava no templo. A Bíblia diz que a mãe de Samuel, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer no capítulo 3 que a mãe de Samuel, nossa irmã Ana, ela levava, fazia túnicas para Samuel pelo tamanho dele, por ele ser pequeno, todo mundo fazia túnica nova e levava. Sabe o que isso nos ensina? Que a mãe quem escolhe a roupa do seu filho. Hoje nós vemos mães e pais dizer assim, ela gosta de usar essa roupa, ele gosta de usar essa roupa. Ei, pai, mãe, avó, se compra com o seu dinheiro, é você que tem que escolher, eduque o seu filho. Ensine ele a respeitar e honrar a Deus. Ensine os nossos filhos a chegar na casa de oração com respeito. Lugar de casa de oração que nós temos hoje, a mãe solta as crianças, parece que está num parque de diversão. Corre para lá e para cá, elas não estão nem aí. Acha que a responsabilidade é da igreja. Ei, o educar vem dos pais. A educação vem de casa. Vamos educar nossos filhos. Vamos fazer eles respeitar a casa do Senhor, ensinar a eles honrar a Deus. Meu filho, quando você chegar na igreja, lá é lugar de oração, é lugar de respeito, é lugar de nós prestar reverência a Deus. Então nós temos que ver, ensinar. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Será que o seu filho está ouvindo o ensinamento certo? Será que ele está vendo você andando segundo a vontade de Deus? Eu quero finalizar esta mensagem dizendo para você e claro também para mim, o nosso ministério começa em casa. Ensinamento aos filhos começa em casa. Você, pai e mãe que conhece a Deus, dê exemplo, dê testemunho. Deixe seus filhos lhe pegar orando, deixe seus filhos ver que você está orando, deixe seus filhos ver que você está meditando na palavra. Ensine a eles a meditar, a ouvir a palavra. Eu já ouvi pessoas dizer, não, mas a criança é pequena para ouvir a palavra, mas não é pequena para mexer em celular, para jogar. Mexe em coisa em celular que nós grandes não mexemos. Mas para ouvir a palavra é pequeno. Para ouvir a palavra é criança. Ei, uma criança ela tem um entendimento mais aberto do que um adulto. Vamos parar com isso. Vamos criar nossas crianças segundo a vontade de Deus. Como é que essa futura geração vai ser homens e mulheres de Deus se estão aí sendo influenciadas mais nas coisas erradas, empresa o dia todo em celulares. Não, mas o bichinho é pequeno para ouvir uma pregação, mas não é pequeno para ouvir bobagem no celular. Não é pequeno para ouvir coisas absurdas no celular. Mas para ouvir a palavra é pequeno. Samuel aos 12 anos ministrava na casa de Deus. Porque a mãe dele, quando levou ele para o templo, não levou para ele ir para lá brincar, nem ir para a escolinha, levou ele para servir. A Bíblia diz, desde o dia que Ana levou Samuel para lá, que ele passou a servir no templo. Ensine o seu filho a servir. Ensine os seus netos a servir. Ensine eles a servir. Mas não só com palavras, mas com ações também. Deixe eles ver você servindo a Deus. Deixe eles ver você servindo ao Senhor. E aí sim, a escola melhor é na nossa casa. Os meus filhos têm que me ver dentro de casa, em qualquer lugar, como homem de Deus. Tem que olhar para mim e dizer, não, meu pai é um homem de meditar na palavra, é um homem de oração, é um homem que vigia.
Porque se eles não verem, eu não vou ter o que ensinar para eles. Meus queridos, eu quero deixar esta palavra para nós. Fica na paz de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê sabedoria para você instruir os teus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.